chega lá no nosso hipotálamo, que é o centro regulador da temperatura, uma sinalização, principalmente induzida por citocinas, que a gente chama de citocinas pirogênicas, ou pirógenos endógenos. Uma delas é a interleucina 1 beta, outra é a interleucina 6. Né? Com o tempo a gente vai ver bastante essas vão ficar bem amiguinhos dessas interleucinas. Elas são importantes. Quando chega lá no hipotálamo, o hipotálamo fala: olha, tô vendo que tá tendo invasão. Então eu vou aumentar a temperatura. Por quê? Porque quando eu aumento a temperatura, né, lembra lá na bioquímica que existem algumas situações que você pode causar desnaturação de proteínas. Uma outra coisa que é importante, quando você aumenta a temperatura, você provoca uma diminuição. Lembra da Michaelis Menten, de bioquímica, velocidade de reação enzimática, o KM? Quando você altera o KM das enzimas, né, você altera a velocidade de reação enzimática por causa da temperatura, você diminui, por exemplo, taxa de replicação bacteriana. Você diminui a velocidade de multiplicação desses patógenos. Só que acontece que a gente também sofre por causa disso, porque como acaba aumentando a temperatura, acaba também alterando o KM das nossas enzimas, né? E acaba comprometendo a nossa atividade metabólica, né? Também acaba desnaturando também algumas proteínas nossas. Então a gente acaba sofrendo também, como efeito colateral, aquela sensação horrorosa da febre, aquela dor no corpo, aquela lentificação de movimento, sonolência, porque a gente fica com todo o nosso sistema, todas as nossas vias metabólicas, né, meio que comprometidas por causa dessa febre aí que está sendo usada para destruir bactéria, desnaturar toxina, né? Então a gente acaba sendo numa relação de custo-benefício que o corpo lança a mão de usar para tentar segurar a infecção, né, de maneira eficiente. Às vezes resolve, dependendo do patógeno, da quantidade do patógeno, né, enfim. Aí o pessoal pergunta, mas Thelma, então é ruim tomar antitérmico? Não. Mas é ruim deixar a pessoa com febre? Sim, não. Muito tempo com febre? É ruim. Febre muito alta? É ruim. Você pode convulsionar dependendo da temperatura. Né? Criança, principalmente, que tem o sistema nervoso não tão amadurecido, ele tem uma convulsão febril. E esse evento, por exemplo, pode ser predisposição para epilepsia. Que a lesão que o cérebro sofreu com essa crise convulsiva pode gerar uma cicatriz que pode levar a um processo de epilepsia lá na frente. Então, a gente tem que sempre pensar assim, tem febre? Vamos monitorar a febre, procurar assistência médica, né? Monitorar a febre, tomar um antibiótico de maneira correta e não deixar isso persistir. Né? Porque a próprio início da febre já é sinal que tem alguma coisa errada. Tá? E os fatores solúveis, né? Tem gente que, só de falar de sistema complemento, quem conhece já sai correndo, gritando e não quer voltar mais, né? Porque tem pavor quando a gente fala de sistema complemento. Acho que o sistema complemento e cascata de coagulação é o terror das pessoas que têm medo de sistemas mais complexos, né? São proteínas que são solúveis, né? São circulantes e elas ficam circulando de maneira inativa. Que quando estão ativadas, elas são capazes de provocar lesão na membrana desses micro-organismos. Ou então facilitar que essas células sejam
excluídas.